A sociedade que a gente vive hoje tem uma ligação muito errada com o que chamam de relacionamento amoroso. As pessoas associam o relacionamento amoroso ao mito do amor romântico. Ou seja, uma pessoa vai ser capaz de te dar aconchego, cuidado, proteção e sexo bom. Se você pensar que um amor romântico ele se constitui em você ter a segurança de ter alguém que vai te dar colo, vai te dar cuidado quando você precisar, que você também vai se sentir bem para cuidar dessa pessoa e ainda assim você vai ter sexo privilegiado, você começa a pensar que não existe a possibilidade de uma pessoa viver esse amor romântico o tempo todo. A paixão é algo que dá no início essa sensação de que você tem essas três coisas: apego, cuidado e sexo, né? Mas não é bem assim. E uma relação, para ser considerada boa, é uma relação que eu dou o meu melhor para o outro e recebo do outro o que ele tem de melhor também. E também que essa relação faz com que eu fique bem com todo o meu entorno, amigos, familiares. A relação tóxica ela vai começar a quebrar esses paradigmas totalmente, porque ela traz para o outro um controle. Né? Uma pessoa que chega num relacionamento, vamos supor, uma mulher está num relacionamento, conhece um homem que tem essa tendência abusiva. Esse homem no início vai dar de tudo, presentes, vai ser perfeito. Ele vai dando a ela tudo de bom, ela se sente na obrigação de retribuir a tanta generosidade, tantos presentes. Ele vai ligar no dia seguinte, ele vai ligar a semana inteira seguinte que conhece, então vai dando um deslumbramento. Só que isso já é uma coisa que a gente tem que ficar ligado, porque é uma maneira de justamente começar a exercer esse controle, né, para que a pessoa possa ir se afastando e essa pessoa, esse homem ou essa mulher, vai isolando e fazendo com que o outro fique o tempo todo devendo algo, né? Então é muito comum na relação tóxica a pessoa que é abusada se sentir culpada. Não existe um relacionamento tóxico que não haja essa relação abusiva. Então a gente poderia dizer que são quase sinônimos, né? Porque assim, a toxicidade está exatamente nisso, no sentido de só serve se relacionar com aquela pessoa. Então há um isolamento e com isso a pessoa depois vai tendendo a acatar tudo, né? O outro quer que ela se vista, quer como se fale, como se maqueie, com quem fale, com quem deixe de falar. Então começa uma coisa mais incisiva e agressiva depois que já houve a sedução. Acho que as pessoas estão com muito medo de ficar sozinhas. Eu diria que tem uma síndrome do medo da solidão, né? E as pessoas, para terem alguém, né? É aquela coisa tipo assim, talvez eles nem queiram ter alguém, eles queiram mostrar que tem alguém, né? Como se você estar sozinho fosse algo que fizesse de você uma pessoa infeliz ou incapaz, e quando não é nada disso, até porque você pode temer a solidão, mas a gente precisa ser solitário, no sentido de ter o nosso momento de silêncio, ter um momento de reflexão. Então essa questão de você estar o tempo todo mostrando que está bem, que tem alguém, que esse alguém tem milhões de qualidades, que é atleta ou que é intelectual, isso também é um sentimento de você estar querendo mostrar para os outros. Nem sempre você está vivendo uma boa relação, mas você está mostrando que tem uma relação. Eu acho isso muito perigoso. O apego, que é esse sentimento de você contar com alguém quando precisar, ele tem um caminho dentro do cérebro. O cuidado, que é essa coisa de você querer acarinhar, cuidar o outro, que a criança tem muito isso em relação ao irmãozinho mais novo, né? A gente tem esse circuito já muito marcado no cérebro, também tem outro caminho. E o sexo tem um outro caminho, que é mais o sistema da recompensa. Então o que a gente tem que pensar não existem contos de fada, né? Não existem relacionamentos maravilhosos, não existe ninguém perfeito, nem eu sou perfeita, nem o outro que chegará será perfeito. Existe sim uma tendência a gente querer fazer uma relação bacana, a gente querer dar o nosso melhor, puxar o melhor do outro, isso sim é amor verdadeiro. Fora disso, começa a ficar aquela coisa de posse. Posse é diferente de amor. Nem tudo que a gente possui, a gente ama. Eu vejo que os relacionamentos abusivos, o outro vê o seu par
como algo a ser exposto, como algo a ser exibido. Porque a gente tem que ver que o abusador, em geral, são pessoas que vão maquiavelicamente fazendo com que o outro se sinta nada, né? Então, às vezes, nunca bateu, às vezes nunca falou uma coisa em público agressivamente ou xingou, mas vai fazendo aquela coisa lentamente de denegrir o outro, do tipo assim, essa roupa que você usa... de mau gosto. Ou então, tipo assim, a pessoa chega, eu fui promovida no trabalho, consegui fazer isso. A pessoa fala, mas isso não é tão difícil assim. Quer dizer, essa coisa que vai fazendo com que o outro nunca se sinta bem e satisfeito. E essa personalidade que lida ou acolhe o abuso ou tolera o abuso, são personalidades que têm uma autoestima muito baixa. Então, ela depende do outro para saber se ela está bem ou não. Quando o outro faz o truque de fazer com que ela sempre se sinta inadequada, então é quando existe essa manipulação e esse poder em cima da outra pessoa. Ou então é muito comum nos casais, um dos dois colocar assim, não, mas também quem é que vai te aturar, né? Só eu que te aturo. Quem é que vai cuidar de você quando você estiver doente? Porque os outros vão embora. Porque é sempre uma jogadinha de tipo assim, olha, eu sou a melhor coisa que você vai ter. Os abusadores não são iguais. Por exemplo, tem abusadores que reproduzem literalmente a educação que eles tiveram. E eles fazem sem estar com essa dimensão de que estão fazendo uma maldade. Tem outros que sabem o que estão fazendo e têm prazer de fazer. Tem prazer de usar, tem prazer de subjugar. Então, assim, se a gente pudesse dividir, tem aquele que tem consciência do que está fazendo, né, denegrindo o outro ou deixando o outro frágil, e tem aquele outro que não, que ele reproduz um padrão que provavelmente foi passado, e esse pode ser, esse que não é o perverso, ele pode ser que tenha tratamento. Talvez seja até a maioria, né, porque ele consiga ver que ele está reproduzindo um padrão que não tem necessidade de ter. Mas, em geral, os abusadores que têm essa consciência e têm prazer com isso, é bem complicado. Se você parte do pressuposto que você se veste mal, tudo que você fala é besteira, como o outro insinua, tudo que você faz não é bom o suficiente, aí não é só carência, é uma autopercepção muito ruim. Então você acaba realmente acreditando que aquela pessoa é maravilhosa e que está te dando toques, né, cuidando de você, e que te quer bem. Você pode confundir isso com amor. Então, muitas pessoas, e isso acontece muito com pessoas que foram abandonadas pela família ou não tiveram pais, elas não têm muita percepção do que é cuidar, do que é amor. Aí chega alguém na vida dizendo, olha, eu amo, por isso que eu cuido de você, por isso que eu digo que você tem que vestir, o que você tem que falar, como você tem que se portar. A pessoa pode achar que realmente aquilo é amor. Se ela não tem um parâmetro de um amor saudável, ela pode achar que aquilo é amor e por isso ela tolera. Porque a pessoa valida esse controle porque banca. Mas, às vezes, o controle vem ao contrário. Tem mulheres que têm dinheiro, sustentam o cara e, mesmo assim, ele que dá o controle de tudo. Nem sempre. Quando junta o controle e o poder financeiro, o controle fica muito mais forte. Certamente você vai ter aí um rastro de destruição afetiva, econômica, familiar, porque ele entra na sua vida como um homem perfeito, como aquilo, tudo que você sonhou, tudo que você quis. Fala as palavras perfeitas, conquista seus amigos, conquista seus familiares, então as pessoas acham que é um homem perfeito, mas nisso ele vai te isolando das pessoas. Até para que você não tenha uma troca, ele vai começando a se mostrar, ele vai começando a se mostrar extremamente tóxico, às vezes muito agressivo, depois que você já está totalmente dominado. Então, se você sai buscando alguém, a probabilidade de alguém muito sedutor aparecer com o mesmo tipo de sondagem é bem provável que ocorra. O entendimento é para que ela não caia numa outra cilada, digamos assim. Porque agora que ela tem que perguntar, tipo assim, em que momento ela abriu essa porta? É a tal da carência, a tal da dependência. Então elas não acreditam que de alguma maneira elas já são inteiras por si só. Elas têm condições de ser felizes. Um relacionamento afetivo é pra gente ser mais feliz. E não pra gente depender de alguém para ser feliz. Então a gente tem que ter cuidado se não é uma pessoa que bota no outro
toda essa coisa do príncipe que vai chegar, que vai resolver, que vai tomar conta, que vai tirar todos os empecilhos da vida. Se você tem um tipo de pensamento desse, a possibilidade de você cruzar com um psicopata e ceder a ele é enorme, porque é assim que ele se apresenta. Ele tem esse marketing do tipo, eu sou tudo que você sempre esperou para sua vida. Então a gente tem que ter muito cuidado. Se não está nessa questão, não foi a questão que ela capotou. Agora, como se relacionar? Primeiro, identificar isso tudo, tentar entender como ela vai ser feliz, independente de qualquer pessoa, não é de um psicopata, de qualquer pessoa. Porque a partir disso, ela vai ter mais capacidade seletiva, de selecionar alguém que venha somar, né? Não venha trazer a solução da vida, mas venha somar. Se é uma pessoa que respeita os espaços dela, se respeita as amizades, os relacionamentos, se é uma pessoa que tem um papo franco no sentido, me senti inseguro, mas você tem o direito de fazer isso. Isso é importante. Tem que rever essa autoestima, porque senão existe a possibilidade de atrair outro, né? E nunca acreditar em pessoas que te prometem muita coisa ou que se fazem de muito. Uma característica do psicopata é ser narcisista. Todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata. Mas o narcisista, num grau mais alto, daquele tipo assim, tudo é ele é maravilhoso. No início, isso é muito sutil. É muito sutil, é tipo, não, deixa que eu faço, não, eu resolvo isso pra você. Porque quando você oferece pra tudo, né, de uma maneira enfática, esse negócio, não, eu faço, eu resolvo, senão você está denegrindo o outro, como se o outro não tivesse capacidade. Porque você pode acompanhar, você pode oferecer num dia que a pessoa não tenha como, tem um compromisso, né, mas você tem que estimular o outro a fazer as coisas dele. O amor verdadeiro, ele não é perfeito, né? Ele tem que nascer de atitudes que te inspirem a admirar um homem pelo seu caráter, pelas suas ações, pelas suas reconhecimento das suas dificuldades, pela sua humildade, pela sua sabedoria. Então, tudo que um psicopata não tem. Então, assim, o psicopata, ele é quase um produto do marketing dos tempos pós-modernos, esse marketing dos bem-sucedidos, dos poderosos, dos bem-vestidos, dos bem-colocados. Mas não são as pessoas para a gente amar nem viver. Verdade. Isso é produto, sabe? São os 50 tons de cinza. Isso é um produto, gente. Isso não é verdade. Mas a gente não é super. Quando alguém quer ser super ou se apresenta como, tem alguma coisa errada. Porque um ser humano bacana, ele tem humildade. E tudo que um psicopata não tem é humildade.